Se é uma coisa que assombra e tira o sono de nós tatuadores, é essa instabilidade, essa oscilação financeira que a nossa profissão tem. É não saber quanto a gente vai faturar naquele mês, se as contas vão fechar, se a gente vai dar conta de suprir todas as nossas necessidades, de comprar algo que a gente gosta, de fazer uma melhoria no nosso estúdio. E hoje eu quero trazer para vocês uma ideia simples, porém muito importante, muito fundamental da gente conversar. Acredito que seja um dos vídeos mais importantes aqui desse canal. É um tema que eu discuto bastante com colegas de profissão, com clientes que trabalham em outras áreas também. Isso me livrou algumas vezes de alguns perrengues, mas também eu passei por muito perrengue, já precisei contar moedinha para pagar minha alimentação ali do dia, porque eu não tinha ideia disso e não aplicava isso no meu dia a dia. E se no final desse vídeo o conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se transformar em um tatuador de valor. Pode ser que muitos de vocês já conheçam o conceito de reserva de emergência, mas vamos começar do básico aqui. A reserva de emergência nada mais é que um colchão financeiro para imprevistos. Para nós que trabalhamos como autônomos, artistas independentes, é extremamente importante. Essa reserva não é investimento, não é uma poupança para você fazer uma melhoria no seu estúdio, comprar uma máquina nova, trocar de carro. É uma reserva mesmo que você vai deixar um valor X separado para caso surja realmente algum imprevisto. E quando se trata de trabalhar com tatuagem, os imprevistos são inúmeros. Desde um cliente que desmarcou com você e você precisava daquele dinheiro para repor o dinheiro do seu aluguel, um problema de saúde que você passa a ter e você não consegue atender os seus clientes e, consequentemente, você não gera aquela renda para suprir o seu gasto mensal. Um equipamento seu que quebrou e você precisa comprar um novo urgente para conseguir manter os seus atendimentos, ou até mesmo algum outro imprevisto pessoal no que diz respeito à sua família, ou até mesmo um pet seu que ficou doente e você precisa de uma grana para pagar algum remédio, uma cirurgia. E hoje eu vejo que essa reserva também ela age como um fator de proteção emocional. Quando a gente vive um dia após o outro, contando umas moedinhas ali para pagar o boleto do nosso aluguel, a gente fica extremamente ansioso se aquele cliente realmente vai fechar com a gente, ou se a gente tiver vários cancelamentos durante a semana, a gente fica angustiado com aquilo porque a gente sabe que aquele dinheiro não vai entrar. Então a reserva também, além de um colchão financeiro para imprevisto, ela age de forma inconsciente no nosso emocional. Por isso que é bem importante a gente começar o vídeo falando sobre o porquê ter uma reserva de emergência, porque ela é de fato extremamente importante para a nossa saúde financeira de modo geral, seja para um imprevisto, seja para nos proteger de forma emocional desses imprevistos. Quem nunca passou pelo momento de você precisar pagar um boleto ali, uma conta extremamente importante, se você atrasar essa conta, você vai pagar um monte de juros e não ter o dinheiro para pagar aquilo ou depender de fazer um trabalho em um cliente para pagar aquilo. Isso é extremamente ruim. A partir do momento que você tem essa reserva, você tem essa garantia que se o seu cliente não comparecer, ainda assim você vai ter o dinheiro para pagar essa conta. Tá, e como montar essa reserva, como chegar em um valor que você precisa para montar essa reserva. Muito se fala sobre você ter uma reserva a partir de 6 meses, porque começa a te dar um pouco mais de tranquilidade. E como você vai chegar nesse valor? Você vai basicamente fazer as contas de qual o seu gasto fixo mensal, a sua moradia, a sua alimentação, mas sem luxos. Não coloque os seus luxos nessa conta, comer fora, ir para um barzinho no final de semana, ir para rolê, enfim, esse tipo de coisa não entra nessa conta. O ideal para você fazer esse cálculo da reserva é basicamente você pegar os seus gastos essenciais do mês e multiplicar isso por 6 meses. Em uma simulação aqui, se você tem um gasto de 3 mil reais, o ideal é você ter uma reserva de 18 mil reais, que seria uma reserva para suprir caso você precise ficar sem trabalhar
6 meses. Claro que esse não é o cenário ideal, ela vai cobrir algum imprevisto ou outro, mas não meses de imprevisto. Mas é interessante que você tenha todos esses meses acumulados para você começar a ter essa segurança. Mas esses 6 meses, segundo especialistas, seria para uma pessoa que tem um trabalho CLT, que tem um salário fixo ali, que tem uma certa estabilidade. Mas o cenário ideal, a reserva ideal para nós tatuadores autônomos, que tem muita variação de faturamento todos os meses, seriam 12 meses de reserva. Então, com esse mesmo gasto mensal de 3 mil reais, o ideal seria a gente ter uma reserva de 36 mil reais. Pô, agora vem aquela questão, né? Eu tô começando a tatuar, não tô ganhando muito dinheiro ainda, mas dá para pagar as contas. Como que eu consigo guardar esse tanto de dinheiro? A questão é que você não vai montar a sua reserva do dia para a noite. Ela vai demorar meses para ser montada, até anos, dependendo do tamanho da sua necessidade. Eu mesmo comecei a ter essa consciência muitos anos depois que já estava trabalhando com tatu, que eu já tinha passado por inúmeros perrengues. Eu comecei a estudar mais sobre educação financeira e comecei a montar minha reserva aos poucos. E independente do quanto você cobra, do quanto você ganha com as suas tatuagens, é possível você começar a montar essa reserva. E para mim, que funcionou muito, eu vejo que é uma forma muito prática de você começar a montar essa reserva, é separar um percentual de todas as tatuagens que você faz. O ideal é de 20 a 30%, mas pode ser que isso seja muito no começo, ou que você está passando por uma situação financeira que você não pode tirar 30% do que você ganha para começar a montar uma reserva, mas comece com pelo menos 10% do que você ganha para começar a sua reserva. Pô, mas eu faço em média tatuagens de R$ 200, eu vou guardar apenas R$ 20? Sim, você vai guardar R$ 20 por tatuagem e esses R$ 20 vão se acumulando e aos poucos você vai começar a montar a sua reserva. Além de isso te trazer essa segurança no futuro, você vai começar a criar uma consciência e uma rotina mesmo de separar esse dinheiro para o seu eu do futuro, que talvez precise de uma emergência, talvez passe por algum perrengue e precise desse dinheiro. O importante é você começar. É começar lá de baixo, assim como na nossa profissão. A gente começa ali fazendo trabalho simples, traços mais simples e a gente vai evoluindo aos poucos. O conceito da reserva é a mesma coisa. É melhor você começar pequeno do que você não começar. Nossa, demorei um ano para juntar R$ 2.000. Isso é pouco, mas cara, às vezes R$ 2.000 é a grana do seu aluguel ali, que em determinado momento você pode não ter essa grana. E esses R$ 2.000 que você juntou pode te salvar. E eu vejo muito colega de trabalho passando por perrengue financeiro, por não ter essa estrutura, não ter essa base. E é muito triste você ver alguém que tem um trabalho muito bom passar por uma situação de ter que pedir dinheiro para colega, para amigo, fazer rifa para conseguir uma grana para se manter ali no dia a dia. E eu digo por experiência própria, eu passei por 2 momentos na minha vida profissional que se eu não tivesse uma reserva boa, eu teria falido, eu teria que ter dado algum jeito de conseguir dinheiro, pedir dinheiro emprestado, fazer um empréstimo, vender o meu carro, enfim, o que eu tivesse ali para eu conseguir dar conta de pagar tudo que eu tinha. Eu realmente trago esse vídeo e esse pensamento aqui para vocês de forma extremamente sincera e que você comece a aplicar a partir da sua próxima tatuagem, a partir do primeiro dinheirinho que entrar ali para você, porque vai ser muito importante para você no futuro. Você vai se agradecer por ter tomado essa decisão e por ser constante em guardar esse dinheiro para você montar essa reserva. Então, um passo muito importante para você dar para começar a construir essa reserva é tomar nota disso através de uma planilha, através de algum aplicativo de organização financeira. Eu mesmo desenvolvi a minha própria planilha para eu organizar isso de forma mais nítida e mais simples possível. Se você quiser também ter acesso a essa planilha, eu vou deixar o link aí na descrição. Tá, então onde você vai começar a colocar esse dinheiro? Você tem que ter em mente que como é uma reserva de emergência,
primeiro você tem que priorizar a segurança desse dinheiro. Então, nada de colocar em ação, fundo imobiliário, muito menos criptomoeda. Esse dinheiro não pode oscilar. O seu faturamento já oscila. Aí, se a sua reserva de emergência oscilar também, pô, não é legal, né? Eu indico um CDB aí de liquidez diária, que é um investimento que você tem uns juros ali correndo e você tem a liquidez diária, que é você poder tirar esse dinheiro em qualquer dia, em qualquer momento. Isso é bem importante quando se trata de imprevisto. A gente não sabe quando o imprevisto vai acontecer, então esse dinheiro sempre tem que estar disponível. E como o nome já fala, reserva de emergência. Não vai usar esse dinheiro para comprar um equipamento novo, achando que isso vai se pagar depois. Não, esse dinheiro realmente é para uma emergência. E a partir do momento que você usa também uma parte desse dinheiro para uma situação de emergência, é importantíssimo que o mais rápido possível você comece a repor aquilo que você tirou. E agora vamos a algumas perguntas que vocês mandaram no último vídeo. A Emanuele perguntou o seguinte: queria saber a sua opinião. Você acha que um tatuador iniciante deve focar em postar só trabalhos de tatuagem? Sempre fui artista e tenho alguns posts antigos de arte no meu feed, mas agora ele está mais voltado para a tatuagem. Você acha que isso atrapalha a imagem para quem vê de fora? Então, Emanuele, acho que depende um pouco do tipo de arte que você fazia antes de começar a trabalhar com tatuagem. Se for algo voltado à pintura, desenho, escultura, eu acho válido sim você mostrar esse tipo de coisa, porque querendo ou não, é importante você mostrar esse seu lado artístico. De certa forma, acaba agregando também valor no seu trabalho de tatuagem. E eu digo por experiência própria mesmo, quando os meus clientes vão até o estúdio, sempre ficam perguntando se foi eu que pintei os quadros, quais foram os desenhos que eu desenhei que tem ali na parede, até porque a tatuagem ela é muito mais limitada do que outras formas de desenho e de pintura. A gente tem várias limitações por estar trabalhando ali com a pele do nosso cliente. A partir do momento que a gente faz um desenho em um papel, numa tela, a gente está livre ali, a gente tem toda a nossa liberdade de expressão para colocar o que a gente quiser. Então, acho válido sim você manter e continuar postando essas coisas também junto com a tatuagem. O Hashi Tattoo falou o seguinte: você comentou que usa cartuchos de marcas que você gosta mais. Poderia falar mais sobre as marcas de materiais que você gosta? Então, no que diz respeito a cartucho, eu gosto muito da Skin Ink, que ela tem uma variação assim de diâmetros de agulha que eu acho bem interessante e funciona muito bem para o meu trabalho, fora a qualidade dos cartuchos. Então é uma marca nacional assim que eu gosto demais. De marcas de fora de cartucho que eu já usei e uso às vezes e gosto bastante, tem a Cheyenne, que pô, a qualidade deles é indiscutível, mas é um cartucho com um valor mais alto também. E uma outra marca também que eu gosto bastante, não vejo a galera usando muito, é a J. Conley, se eu não me engano. Vou ver se eu deixo uma imagem da caixa dela aqui para vocês. É uma marca que eu gosto bastante da construção do cartucho em si e da variedade também de diâmetros de agulhas que eles têm ali no catálogo de produtos deles. E se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.